Olá a todos, bom dia, graça e a paz. Estamos aqui para mais um culto barra live. Até tirar aqui essa máscara. A graça e a paz a todos, Deus abençoe a cada um. Hoje é domingo, dia 7 de junho de 2020. Eu disse para o Rodrigo que eu tenho dificuldade de falar 2020. 2020. Seja bem-vindo todos que estão aqui, todos e todas, e aqueles que estão longe, você que não pode estar, mas está conosco, está com Ele, está no só Espírito. Esse texto é tão bom, num só Espírito, num só sentimento, numa só fé, Paulo dizendo. E a gente quer estar nisso. Nós estamos saindo de um período tão doloroso, de tantas perdas, de tristezas, de lutos, de algumas reflexões profundas sobre mudanças na nossa vida. Hoje mesmo eu acordei dizendo: Senhor, estou retornando aos poucos. E o que mudou? E o que mudou? Eu quero te fazer essa reflexão inicial. O que mudou? O que pode mudar? O que pode acontecer? Nós saímos de uma tempestade e ela ainda pode voltar, porque ainda ninguém tem domínio. Só o Senhor, só Jesus pode dizer: acalma-te, vento. E nós que somos dele, nós acreditamos que Ele pode intervir na tempestade, amém? E nós estamos aqui, como Abacuque, dizendo: Senhor, mesmo assim eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Você pode repetir isso? Mesmo assim eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Senhor, nós queremos, ó Pai, te dar toda a honra, toda a glória, todo o domínio, todo o poder, Senhor, Tu tens todo o poder. Oh Pai, nós cremos nesse poder de cura, de libertação, de salvação, de restauração, de verdade, de caminho, de senhorio, de governo. Tu tens todo o poder. Obrigado porque estamos aqui. Pai, ainda não somos todos juntos, mas temos o mesmo sentimento, Deus, como a Tua palavra diz, tendo o mesmo sentimento. Oh Espírito Santo, toma o Teu lugar. Queremos louvar o Teu nome. Você que está aqui pode ficar de pé. Vamos louvar ao Senhor, vamos bendizer a Ele, vamos entregar a Ele o nosso coração. Tudo que temos, tudo que somos, a Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Amém. Aplauda o Senhor. Deixe esse lugar de aplauso. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Eterna é a sua bondade e a sua misericórdia se estende a cada manhã. Amém.
derrubamos ela toda. Preparamos a mesa no lugar de honra. No lugar de honra. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e conhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Arrumamos a casa, derrubamos ela toda, separamos a mesa, no lugar de honra. Arrumamos a casa, derrubamos ela toda, separamos a mesa, no lugar de honra. Devemos reconhecer quem tu és, Senhor. Quem era o Senhor e quem somos nós. Somos os teus filhos, Jesus. Somos a tua igreja, somos o teu corpo. Somos o lugar da tua habitação. Foi esse lugar que o Senhor escolheu. Nós, Senhor, por mais que a gente tente, Senhor, corresponder, somos falhos, precisamos do Senhor, Pai, precisamos do Senhor. Quero te convidar a largar tudo, a vir, correr, sentar, aquietar o teu coração, entrar na presença de Deus, entrar como Maria, que deixou lá a louça, deixou lá os afazeres. Você que está aqui também, deixe os seus problemas lá. Entre na presença do Papai. Entre. Tem alguns que acreditam que nunca saem da presença de Deus. Eu acredito também, Deus está em todo o tempo nos cercando. Mas nós deixamos de nos conectar com Ele. Muitas das vezes, alguém está falando conosco e nós não estamos ouvindo. Então eu quero te chamar. Vem, entregue o seu ouvido. Aquiete a sua alma. Ele está entre nós, amém? Ele está dentro de nós. Ele está conosco todos os dias. Todos os dias, todos. Não há um só dia, são todos os dias. Isso te consola? Isso me consola? Isso deve sim nos consolar e nos encher de vida. Aleluia, aleluia. Queremos, Senhor, bendizer o teu grande nome. Amém, amém. Amém, glória a Deus. Deixa eu dar aqui o bem-vindo para alguns que estão assistindo aqui a gente. A Aisa sempre está aqui com a gente. Bem-vinda, Aisa. A Ariane Holanda. Nós temos estar aqui os dois ao mesmo tempo, olha. Marcelo e Rodolfo, bem-vindos. Silvânia, bem-vinda.
Essa aqui é quem, Tati? Andréia. Andréia, bem-vinda, Andréia. A Rai está com tanta vontade de estar aqui com a gente. Mas está, não presencial. A Jaque, a irmã Deise, bem-vinda a todos. Não dá para falar todo mundo, porque já é bastante gente, mas todos são bem-vindos. Nós vamos iniciar a palavra. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia num texto de Êxodo, no capítulo 19. Você pode abrir a sua Bíblia, Êxodo 19. Êxodo no capítulo 19. Você que está em casa, pega lá na estante sua Bíblia. Espero que você já esteja com ela na mão, né? Mas quem não tiver pode pegar e abre lá em Êxodo capítulo 19. Êxodo 19 vai dizer da seguinte forma: no dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto de Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai, e Israel acampou ali, diante do monte. Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó, e declare aos israelitas: vocês viram o que fiz ao Egito, e como os transportei sobre as asas de águia e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente, presta atenção, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, promessa condicional, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal. Olha a promessa, serão meu tesouro pessoal, que eu quero colocar entre parênteses aqui, exclusivo, para você depois entender o que eu vou falar. Tesouro pessoal seria alguém exclusivo. Dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Dá para marcar aí o que ele queria para o povo de Israel? Que eles fossem um reino de sacerdote. Marca aí na tua Bíblia. E uma nação santa. Essas palavras que você dirá aos israelitas. Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo que o Senhor havia lhe mandado falar. O povo todo respondeu unânime. Preste atenção, o povo respondeu unânime: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Disse o Senhor a Moisés: virei a vocês numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar, passe a confiar sempre em você. Então Moisés relatou ao Senhor o que o povo lhe dissera. E o Senhor disse a Moisés: vá ao povo, consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos no 3º dia. O que a gente lembra do 3º dia? O Evangelho fala do 3º dia? Ele ressuscitou. Porque nesse dia o Senhor descerá sobre o Monte Sinai à vista de todo o povo. Bom, vamos começar a entender algumas coisas interessantes nesse livro. O primeiro ponto que a gente quer trazer para vocês, a gente vai trazer outros textos para ampliar nosso entendimento, mas o primeiro ponto, que a gente citou logo no primeiro versículo, é que só faziam 3 meses que eles haviam saído do Egito. E eles já estavam a caminho da terra prometida. Mas esse é o exato momento em que Deus quer trazer o povo de Israel para próximo. Porque não era o desejo do Senhor que eles andassem 40 anos por um deserto. Só que o episódio que nós vamos falar hoje
é o principal motivo deles terem caminhado 40 anos no deserto. Mas não perceba que havia apenas 3 meses da saída deles. Isso é um ponto muito importante. A promessa foi condicional. O desejo do Senhor é que eles fossem um tesouro pessoal, uma nação, um reino de sacerdotes. Algo exclusivo do Senhor. O Senhor tinha esse desejo. Mas a promessa era condicional. Para que isso acontecesse, eles precisavam obedecer fielmente a palavra do Senhor. Amém? Amém. Todo mundo acompanhando aí? E sabe o que é interessante? É que o povo concordou plenamente. A gente vai obedecer tudo. O povo de hoje também concorda plenamente com tudo que a gente fala. Quando a gente é até interessante, né? A gente traz umas palavras assim um pouco duras. Eu percebo que muitas pessoas amam quando a palavra é dura, quando é chicote. Não tem esse negócio do povo ama. Só que nem todos os que amam o chicote, que dizem que vão obedecer fielmente, obedecem fielmente. Tem gente que só ama o chicote porque acha bonito, mas não obedece. Mas vamos lá. A ideia do hoje e amanhã. A gente vai agora caminhar em outros textos da Bíblia. Eu te convido a fazer essa caminhada comigo, para a gente entender esse trecho, para depois a gente voltar. Antes da gente ir para outros textos, você vai pular para o capítulo 20, um capítulo só. Antes da gente ler o versículo que eu quero que seja lido do capítulo 20, eu quero que você preste atenção que o capítulo 20, a partir do verso 1, Deus começa a dizer ao povo o que ele queria dizer no pé do monte. Lembra que eles iam se purificar? Eu pulei alguns versículos. Eles iam se purificar hoje e amanhã, e eles fizeram essa purificação. Em casa você lê com calma. E quando chegou ao 3º dia, o Senhor veio. E quando o Senhor veio, as palavras dele foram os 10 mandamentos. E do versículo 1 até o versículo 17, ele descreve os 10 mandamentos. Por quê? Porque os 10 mandamentos eram o fundamento. A gente já falou bastante de fundamento, da pedra, de construir a casa firme. E era o fundamento. Por quê? Porque o povo de Israel, para entrar na terra prometida, ele precisava de fundamentos. Ele não podia entrar na terra prometida com a mentalidade de escravo que eles tinham no Egito. E Deus ensina então o fundamento para eles. E após o fundamento, nós vamos ler esse episódio, que é Êxodo capítulo 20, versículo 18. Leia comigo. Vendo-se o povo diante dos trovões e do relâmpago e do som da trombeta e do monte fumegante, todos tremeram assustados. Ficaram à distância. Qual era a vontade do Senhor? Era que eles subissem o monte. Mas eles ficaram tremendo à distância. E disseram a Moisés, olha o que eles falaram para Moisés, o desejo de Deus é que eles fossem um reino de sacerdotes. O que seria um sacerdote? Um sacerdote, eu sei que muita gente pensa logo na ideia da pessoa que abençoa outros ou que intermedia Deus a alguém, certo? É logo a primeira coisa que vem na nossa cabeça quando a gente fala de sacerdote. Mas a primeira atribuição do sacerdote não é essa. Colocaria essa como segunda ou até terceira. A primeira atribuição do sacerdote é que ele tem um acesso direto com Deus. O sonho de Deus era que Israel fosse uma nação, um reino de sacerdotes, que eles tivessem um acesso direto com Deus. E numa leitura simples do livro de Êxodo e de Deuteronômio, a gente entende que a ideia deles seria um reino de sacerdotes, é que seria uma nação inteira que teria acesso a Deus, e por ter acesso a Deus,
seria o exemplo para todas as outras nações. Não era porque eles tinham uma missão de ser o exemplo, é porque o acesso deles com Deus seria algo tão visível, claro, que eles seriam um exemplo para as outras nações. Então a primeira atribuição do sacerdote é ter um acesso direto com Deus, não precisar de intermediários. Só que nesse exato momento em que Deus veio, com trovões, com relâmpagos, e eles ficaram com medo, e ficaram à distância. O desejo de Deus é que eles se aproximassem, e eles ficaram à distância. E disseram a Moisés, versículo 19, disseram a Moisés, fala tu, estão falando para Moisés, fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. O medo deles era de morrer. Mas o versículo 20 esclarece muita coisa. Moisés disse ao povo, não tenham medo. Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Eles se aproximarem, vencerem o medo e se aproximarem do Senhor, é o que faria eles se libertarem de todo o pecado. Por isso o versículo 20 é tão esclarecedor. O que eles precisavam para se aproximar do Senhor? Era vencer o medo. Vencer o medo. Na semana passada nós falamos de conhecimento, e desde lá eu fiquei refletindo. Por quê? Porque em muitos momentos, nós, a Igreja do Senhor, entendemos que as pessoas não se aproximam de Deus por falta de conhecimento. Eles não conhecem a Deus, por isso não se aproximam de Deus. Só que o negócio é contrário. Precisa se aproximar de Deus para conhecê-lo. E o que mais impede as pessoas de se aproximar de Deus não é a falta de conhecimento, porque o conhecimento a gente só vai adquirir com Deus. O que mais impede as pessoas de se aproximar de Deus é o medo. O que impediu o povo de Israel de se aproximar de Deus foi o medo. É forte, né? E qual é esse medo? O medo do povo de Israel era morrer. Eles não queriam morrer. Versículo 21 diz, mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés se aproximou da nuvem escura em que Deus se encontrava. Olha esse paralelo. O povo ficou distante e Moisés entrou. A gente precisa ir para outros textos para ampliar nosso entendimento, amém? Queria que você fosse comigo para Lucas no capítulo 13, versículo 32. Lucas 13, 32 vai dizer assim: naquela mesma hora, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: saia e vá embora daqui, pois Herodes quer matá-lo. É Lucas 13, 31 e 32. Herodes quer matá-lo. Qual era o medo do povo de Israel? Morrer. Então os fariseus queriam trazer esse medo sobre Jesus. Vai embora. Olha a resposta de Jesus. Ele respondeu: vão dizer àquela raposa, expulsai e curarei o povo hoje e amanhã. Expulsar demônios e curar era a purificação que o povo de Israel precisava. No terceiro dia eu estarei pronto. Para que ele estaria pronto? Para morrer. Para morrer. Porque Herodes queria matá-lo. O povo estava com medo de morrer, né? Ele estaria pronto.
um texto que não tem como falar da ideia de sacerdócio sem falar desse texto. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Entenda que esse momento que nós citamos do povo de Israel era o exato momento em que Deus iria recebê-los no monte fumegante, diante da presença dele, para que a partir desse momento eles fossem de fato a nação, o reino sacerdotal. Era um momento, posso dizer, de uma consagração, por isso que esse santificado. Era uma consagração. Só que o que aconteceu? Eles não entraram por causa do medo. Por causa do medo. A partir do momento que eles não entraram por causa do medo, lembra que a promessa era condicional? Eles se tornaram um reino de sacerdotes? Não. Porque a promessa era condicional e eles não entraram por causa do medo. Existem promessas que o Senhor faz que são condicionais. E essa foi condicional para o povo de Israel. Eles não se tornaram um reino de sacerdotes. Eles não são um espelho para todo mundo. Porque eles não escolheram entrar. Mas Jesus veio e cumpriu aquilo que era para eles terem cumprido. Lembra? Hoje e amanhã e no terceiro dia, ele morreu e ressuscitou. E na sua ressurreição, a promessa que era do povo de Israel, não estou dizendo agora que todas as promessas de Israel vieram para a igreja, mas essa promessa que era do povo de Israel, veio para a igreja. Nós herdamos essa promessa de ser um reino sacerdotal. Por isso que o véu do templo se rasgou e nós começamos a ter acesso. E nesse acesso nós não precisamos mais de nenhum intermediário. Ah, mas e o pastor? O pastor é necessário porque é um crente maduro que vai ensinar a pessoa a ter acesso direto. Mas todos assumimos o sacerdócio, temos um acesso direto ao trono de Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, o texto que eu pedi para vocês abrirem, diz assim: Pedro afirmando isso: vocês, porém, são geração eleita. Aí eu paro aí na geração eleita. Por que geração eleita? Porque a primeira geração, o povo de Israel, rejeitou. E nós fomos eleitos, escolhidos para assumir essa herança. Por isso que lá não tem geração eleita. No texto que a gente leu de Êxodo 19, não tem a parte de geração eleita. Mas o que que tem lá, que nós assumimos? Vírgula, segundo ponto aí, sacerdócio real, um reino sacerdotal, que era o povo de Israel, agora somos nós, a igreja do Senhor. Amém? Nós nos tornamos a nação santa. Nós nos tornamos o povo exclusivo de Deus. Lá estava escrito tesouro pessoal. Aqui está povo exclusivo. Nós somos, herdamos o ser o tesouro pessoal do Senhor. Nós herdamos. Para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como assim? Para anunciar as grandezas, a gente pensa logo no evangelismo. Também evangelismo. Mas para anunciar as grandezas, lembra que a promessa do povo de Israel é que eles, por terem um acesso direto, seriam um exemplo para as outras nações. Nós somos um povo exclusivo porque com o nosso exemplo nós vamos anunciar o quanto o nosso Deus é grande, o quanto Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz. Se eu quiser falar alguma coisa, Tati, só dizer. Amém. Hã? Verdade, está aqui. Só para reforçar, Deuteronômio no capítulo 5, versículo 4 e 5. Posso ler? Amém.
diz assim: o Senhor falou com vocês face a face. Isso é Moisés discursando no livro de Deuteronômio. Ele pega e diz: olha, o Senhor veio até vocês e falou com vocês, povo de Israel, face a face, do meio do fogo no monte. Naquela ocasião, eu fiquei entre o Senhor e vocês para declarar a palavra do Senhor, porque vocês tiveram medo do fogo e não subiram o monte. Por que Moisés foi colocado como intermediador? Porque o povo não subiu por medo. Não era o desejo do Senhor Moisés ser o intermediador. Não era o desejo do Senhor nenhum de nós termos intermediador. Não é o desejo do Senhor. Quem coloca intermediador entre você e Deus é você, não é Deus. Se você não está tendo acesso direto, lugar secreto, tempo a sós com Deus, busca constante, intimidade com Deus, precisa de outros, a culpa não é de Deus, a culpa tem sido sua. E aí eu fico pensando, que evangelho é esse? Que evangelho é esse? A gente acompanhando a situação da criança que faleceu, né, caiu do prédio. Alguns desenhos remetendo o crime, a dor. E eu vi um desenho que a criança aparecia no céu, dizendo, procurando, né, sua mãe. E às vezes a gente tem aquele exemplo do céu. Basta morrer que você vai para o céu, né? Um evangelho que você nem conhece a Deus direito, mas você vai para o céu. Eu fiquei pensando, Senhor, a tua missão não foi vir para curar, para expulsar demônios. Isso daí foram consequências. Senhor, o tempo todo, desde Moisés, o Senhor queria se relacionar conosco. O Senhor queria ter uma relação. Desde Adão, o Senhor queria chamar a gente pelo nome. Dizer o que Ele sonhou para nós. E até hoje, pela graça que fomos salvos, a gente ainda fica com medo de olhar face a face a Deus. Porque a gente ainda tem medo dele dizer, está tudo errado, Tati. Está tudo errado, Tiago, Sara. Está tudo errado. Esse é o medo de hoje. Abre mão. Abre mão. Morre. Morre. Filho, se eu quiser te levar agora, você vai ficar com medo? Se eu te quiser agora no meu descanso, você vai ficar com medo? Eu sempre falo isso em acampamento de jovem. Eu tinha um negócio de que eu não queria que Jesus voltasse logo, né? Quando eu era mais nova. Não sei se você se identifica com isso. Jesus não volta ainda. Porque eu ainda estou me formando. Eu ainda vou me casar. Senhor, eu ainda vou ter a minha casa, o meu carro, o meu filho. Sabe aquele negócio do consumismo que vai te levando? Te leva. E aí você adquire todas essas coisas e sempre está faltando alguma. Porque existe outro princípio que Paulo disse, né? Eu soube viver na bonança ou na escassez. O contentamento. Quando Deus começou a falar sobre contentamento. Filha, é contentamento. Você precisa entender o que Ele está contente. Você sempre vai estar assim. Por isso que eu digo, negue-se a si mesmo. Sabe, e aí eu comecei a me revoltar contra mim mesmo. E eu me lembro que foi nessa época que o Senhor me deu uma canção que falava, volta logo. Ah, é? Então, bora. Volta logo, Senhor. Faz o meu eu se converter a não ter mais, Senhor, essa loucura de querer te separar de mim. Sabe, querido, eu não sei
Qual é o fundamento do teu evangelho? Às vezes eu tenho uma impressão de que, desde que começou as lives, Deus falou muito sobre fundamento, sobre como é sua vida com Deus, como você está organizando a sua vida com Deus, como você está fazendo a base. Aquele que ainda não é casado está construindo bases para casar. Aquele que já é casado tem que tirar algumas bases falsas para que essa casa não desmorone. Aquele que é solteiro também tem a sua casa e precisa fazer fundamentos e bases. Como está o seu fundamento? Ou você ainda pensa que papai não quer se relacionar contigo face a face? A todo tempo, em todo instante. Não foi à toa que ele disse: eu sou Emanuel, Deus conosco. Percebe que a Bíblia toda hora está falando de relacionamento. Relacionamento. Amém. A gente falou do medo. A Tati trouxe qual era o medo. O medo era o medo da morte, né? Só que veja bem, Cristo morreu, ressuscitou, e para ter acesso direto com Deus, a gente só precisa receber Cristo como Salvador. Só que o próprio Cristo, ele nos deixou uma palavra, ou melhor, esse mesmo versículo, ele está em 1, 2, 3, 4, 5, 6 passagens da Bíblia. Eu digo que quando um versículo se repete, é porque Deus, ele não está falando, ele está gritando. Só que nesse caso se repete 6 vezes. Abre comigo, eu vou só abrir um, claro, mas eu posso passar para vocês o restante. Vamos abrir em Lucas capítulo 9, versículo 24. Lucas 9, 24. Para você que está anotando, esse versículo se repete. Mateus capítulo 10, versículo 39. Mateus também, olha, 2 vezes no mesmo livro. Mateus 16, 25. Vai se repetir em Marcos 8, 35. Vai estar também em Lucas, no capítulo 17, versículo 33. Lucas 9, 24, que é o que a gente vai ler 2 vezes no mesmo livro. E em João, capítulo 12, versículo 25, que é para ninguém ter dúvida que Cristo queria realmente falar isso. Diz assim: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem quiser perder a sua vida por minha causa, este a salvará. O que o povo de Israel quis? Com medo de morrer, eles quiseram salvar a sua vida. E tentando salvar a sua vida, eles escolheram não subir o monte. Só que o que aconteceu? Eles perderam a vida, porque eles perderam a promessa de Deus, que era a melhor vida. Aí você me diz, mas por que eles estavam com medo de morrer? Segunda parte do versículo: mas quem quiser perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Porque a questão de eles morrerem era real. Por isso eles estavam com medo. Só que a proposta do evangelho é essa. Era uma questão política, né? O momento. Se você for estudar o momento lá que Jesus estava vivendo, Que Jesus fala aqui. Era as acusações que já estavam se levantando contra ele. E ficar do lado de Jesus significava estar do lado de alguém, né, que de alguma forma política exercia, mexia com a nação, mexia com multidão, né? Então poderia ter uma guerra civil, um embate, e arriscar a sua cabeça. Não é apenas algo espiritual. Não, era se arriscar por ele. Era poder se meter numa guerra contra o Império Romano. Era ser contra Roma.
Uau! Era forte. Então perceba, o convite de Jesus, A igreja perseguida sabe muito bem o que é isso. com certeza, A igreja perseguida, para quem não estuda igreja perseguida no mundo, eu te aconselho, entra na organização Portas Abertas, você vai saber. Tem muitos cristãos que sofrem isso na pele, mas eles sofrem com um sorriso nos lábios, se identificando com os apóstolos, com os cristãos. O Brasil tem medo da morte. O Brasil entende vários mandamentos como coisas ruins de Deus para nós, e a gente precisa refletir, desconstruir mentiras. perceba então que o convite que Jesus faz não é nada diferente do convite que Deus, por meio de Moisés, fez ao povo de Israel. É diferente? Não. O convite de Cristo é: perde o medo de morrer e vem receber a vida. A vida verdadeira, vivida ao lado do Pai, recebendo a promessa do sacerdócio, para que você seja um exemplo para todas as nações. Aí eu quero falar com depressivo, né? A Joyce, que é psicóloga aqui. Cuidado, depressivo. Não pega essa palavra para reforçar o mal que está sobre ti. O convite do Senhor é: seja livre até da morte. Até porque Seja livre para você entrar no meu reino. a palavra era para trazer temor, para que eles parassem de pecar, para serem libertos do pecado. Não é você desejar algo que nem Deus está desejando para você, mas é você entender que você é livre, que você é livre até do medo da morte. Você é livre, porque você entendeu que existe um reino, um governador, um rei sobre ti, e que ele tem muito mais, né? Em tudo, aqui na eternidade, em tudo, e viver o centro dessa relação é a melhor coisa. Por isso que Paulo também, em vários momentos, ele se livrou da morte, porque ele sabia que não era tempo, não tinha chegado o momento. Assim como Jesus, né? Assim como Jesus. Assim como Jesus também não saiu correndo quando falaram: teu amigo Lázaro pode morrer. Ele disse: mas eu ainda não terminei de cumprir minha missão aqui. Assim que terminar, eu vou lá. Amém. Então perceba que o convite de Jesus é o mesmo convite que Moisés fez no monte, e que ele nos convida a subir o monte, mesmo que isso nos custe a vida. Porque vai custar o luxo, vai custar alguns pecados que a gente vai ter que parar. Não, mas eu gosto muito do pecado de estimação. Vai ter que parar, irmão. Nem todo mundo vai para o céu, né? Nem todo mundo vai para o céu, gente. Nem todo mundo vai para o céu. O desenho da criança que chegou lá no céu e estava todo mundo no céu. Nem todo mundo vai para o céu. Tem um texto desse aqui, né? Eu ainda vai chegar nele. Vamos abrir aqui agora Lucas capítulo 12, versículo 4 e 5. Lucas 12, 4 e 5, a Tati que vai explicar. Eu lhes digo, meus amigos, ele estava falando só para os discípulos, tá? Tem coisas que Jesus falava só para quem estava seguindo ele. Percebe, te liga. Isso aqui, quando tu lê todo o texto, pega lá depois na tua casa e come Lucas 12. A multidão estava tão grande, se atropelando, diz o texto. Eles se atropelavam. Por quê? Porque eles queriam o que Jesus podia oferecer. Os milagres. Às vezes você está retornando para a igreja só porque o Senhor te tirou da Covid. Ah, e o Senhor fez o meu pai
passar pelo vale da sombra da morte, agora ele está vivo e eu vou para a igreja agradecer. Legal, muito bom. Você e eu precisamos agradecer. Mas cuidado. Cuidado quando a gente serve a Jesus como multidão. Que a gente não tem relação com Ele. A gente só quer usá-lo. Né? E quando é que eu não tenho relação com Ele? Quando eu não sigo os mandamentos. É um negócio assim, bem básico. É quando eu não sigo os mandamentos. Mas bora ler o texto. Eu lhe digo, meus amigos, ou seja, vocês que já andam perto de mim, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Ou seja, não tenham medo dos que podem vir te matar, ou de você mesmo. Você. Mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer. Não tenham medo da morte apenas. Tenham medo para onde iremos, para onde seremos julgados. Ou você acha que o justo juiz, deixará impune algum pecado? Algum pecado não confessado? Algum pecado não perdoado? Algum pecado não arrependido? E no mesmo texto, se você for ler Lucas 12, ele fala, antes desse texto ele diz, olha, nada que está oculto vai ficar oculto para sempre. Nada que foi revelado ficará sem ser revelado. Ele estimulando os discípulos a pensarem. Resolvam. Se resolvam. Se resolvam. Temam a Deus. Não tenham medo de mais nada. Não tenham medo mais de nada. Nem daquele que pode vir te dar um tiro agora e você morrer. Temam aquele que pode, além de levar você à morte, a lançar você no inferno. Para a gente continuar, a gente vai voltar lá para Êxodo, mas agora no capítulo 33, versos 7 até o 9. Perceba que o que nós lemos foi o capítulo 19 antes, e depois o capítulo 20, que é o momento em que o povo teve medo e não subiu. Mas também o capítulo 20 é o momento em que Deus traz o fundamento, que são os 10 mandamentos. Passado alguns capítulos, a gente vai ler o momento em que Moisés constrói uma tenda. Êxodo 33, do 7 ao 9 diz: Moisés costumava montar uma tenda fora do acampamento. Ele chamava de tenda do encontro. Uau! Quem quisesse consultar a Deus ia à tenda, fora do acampamento. Vem cá, o povo ia consultar a Deus? Não, eles tinham medo. Moisés construiu uma tenda praticamente só para ele, mas ele não desistiu de estimular o povo. Entendendo? Ele não desistiu de estimular o povo. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava de pé à entrada das suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. O que o povo fazia? O povo reverenciava, eles respeitavam esse momento. Mas eles iam lá? Qualquer semelhança aos dias de hoje é mera coincidência. Quantas pessoas hoje estão só reverenciando os homens de Deus que trazem ótimas palavras, que têm intimidade com Deus? Reverencia, né? Não, bora ter reverência. Será que Deus quer apenas a reverência? Não.
Deus, Ele quer que você tenha essa intimidade. Ele realmente não faz acepção de pessoas, né? Não. Continuando, assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Versículo 10. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração de pé, cada um na entrada da sua própria tenda. A sua tenda seria onde eles moravam, que eles moravam no deserto, construíam tendas. Só que olha esse versículo. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. O relacionamento que Deus tinha com Moisés era um relacionamento de amigo. É esse relacionamento que Deus queria ter, não apenas com Moisés, mas com o povo inteiro. E é esse relacionamento que é o motivo do qual Jesus morreu na cruz, para que nós pudéssemos entrar no Santo dos Santos, agora com o véu rasgado, e tivesse relacionamento de amigo com Deus. Só que tem muito crente recosturando o véu, trazendo agulha e linha e dizendo, não, o pastor faz isso. E é muito oculto, né? É muito oculto, velado. Não, é porque eu não estou bem. Eu não estou bem, pastor, então eu quero que o senhor ore por mim. Eu não estou bem, pastora, mas eu sei o que é para eu fazer. Eu sei muito bem o que é para eu fazer. Então faz, crente. E às vezes eu ainda digo assim, eu não vou falar com o pastor, eu não vou falar com o meu líder, porque eu já sei o que ele vai dizer. Tem aconselhamento que a gente nem precisa fazer, só precisa viver, né? Mas olha só, o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento. Mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Quem foi que assumiu depois o povo de Israel? Josué. A gente fala, Deus não faz acepção de pessoas. Mas quando você vai colocar um cargo importante, você vai colocar na mão de alguém que você confia, que está próximo, ou de alguém que está longe? Como nosso último versículo, para encerrar, quero que você vá comigo para 1 João, no capítulo 4, versículo 18 e 19. Não é o Evangelho de João, é a carta de João, a primeira carta de João. Está ali já pertinho de Apocalipse, passando Tiago, passando Pedro. 1 João, no capítulo 4, versículo 18 e 19, vai dizer assim. Preste bastante atenção, porque a gente vai falar disso remontando a cena de Israel. O povo de Israel teve medo. Moisés disse, não tenham medo, o Senhor veio prová-los para que através do temor vocês sejam libertos do pecado. Algumas pessoas procuram a gente dizendo, pastor, eu não consigo me libertar de tal pecado. Geralmente eu dou o mesmo conselho. Lugar secreto, busca o Senhor, nascer de novo. Por quê? Vai ter que morrer para nascer de novo. Vai ter que morrer para nascer de novo. Por quê? Porque é nesse lugar sós com Deus que a gente vai preenchendo da vida de Deus, que uma hora você percebeu que o pecado nem tem mais espaço para estar lá. Perdeu força, significados. 1 João capítulo 4, versículos 18 e 19 diz, no amor, aonde? No amor, não há medo. A vontade de Deus é que todos sejamos sacerdotes do Deus Altíssimo, ou seja, tenhamos acesso direto. Só que muitas pessoas, por medo,
por medo. Não tenha cessado. Só que agora vem Deus e diz que no verdadeiro amor não há medo. Lembra que no capítulo 20 ele fala os 10 mandamentos antes dessa cena. E eu citei isso. E o primeiro mandamento é: amarás a Deus acima de todas as coisas. Com toda a tua força, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento. Por quê? Porque se eu amar ao Senhor, eu não vou ter medo de quem eu amo. O verdadeiro amor lança fora todo medo, não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa, lança fora, expulsa o medo. O verdadeiro amor dissipa, acaba com o medo. Porque o medo, olha que João explica. Está aí no versículo, porque o medo supõe castigo. O medo supõe castigo. Aí você me diz, mas em Hebreus, a palavra de Deus diz que Deus castiga o filho que ama. Só que nós estamos numa geração que repulsa o castigo, porque o castigo, essa nova pedagogia, faz né? mal o castigo, né? Deixa a criança ser livre. Nesse meio aí ela vai encontrar possibilidades que aí deixarão ela na conversa, somente na conversa. Ela vai encontrar tudo que ela precisa para ela ter domínio próprio. Será? Será? Você? Não. Eu? Eu quero dizer que Deus, ele é um pai que castiga. E o que é castigo? Mas o que é o castigo? Deus, ele não é um pai que é um castigo cruel, castigando uma pessoa para ela sofrer, porque isso não é castigo, isso é tortura. Isso é para a tortura, meu irmão. Deus, ele castiga como um treinador castiga um atleta com o objetivo de que no final ele ganhe a medalha. É igual uma dieta, irmão. Quer emagrecer? Eu já estou de novo na fila, né? Tu vai castigar esse corpo. Eu me lembro que... Porque se não tiver castigo, você não chega ao objetivo final. Eu fiz uma dieta aí que uma irmã, uma doutora passou para mim. 15 dias só na carne branca. Meu Deus. Jesus. 15 dias, Tatiana. 15 dias. Eu não como frango, meu Deus. Eu não gosto de comer peixe todo dia, meu Deus. Coma ovo, minha querida, meu Jesus. E esse é o castigo, por quê? Porque eu vou castigar esse corpo, eu vou deixar castro, como o Rodrigo Silva, né? Explicou também numa live, o doutor, uma pessoa que a gente admira muito. Meu xará. Você vai deixar castro, você vai treinar esse corpo. Treinar essas emoções, treinar esse não para a criança, treinar esse, hoje você vai ficar sem isso, sem aquilo, sem tudo que te dá prazer, para que você entenda o caminho certo. Mas tem crente que não gosta de castigo. Crente que não gosta desse tipo de castigo de Deus, E um amor que não castiga, né? ele também não amadurece. Bora continuar aqui o versículo. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Por quê? Porque eu preciso do castigo para ser aperfeiçoado. Aí vem o versículo 19. Versículo 19. nós amamos. Você pode ler aqui. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Por que nós o amamos? Nada vem de nós. Porque, só que, pensa bem, Ele me ama
mas eu posso não amá-lo. Mas o amor dele faz de todas as formas com que nós possamos ser atraídos. E o fato de você estar aqui, ou presencial, ou online, é porque o Senhor está te atraindo para você ouvir isso e entrar, subir o monte. Amém. O convite de hoje, quero pedir o povo do louvor já vim com a gente. O convite de hoje, meu irmão, é que você suba o monte. Abra mão de todo medo e suba ao monte para ter intimidade com esse Deus que te convida a ter intimidade. Acabe essa live, feche a porta do seu quarto e ore. Busque ao Senhor. Faça a sua lista de medos, né? Sim. Você pode fazer uma lista de medos. E agora com o coronavírus parece que aumentou a lista. E aí, que tal fazer uma lista e começar a orar por ela? Abra mão de todo medo para você entrar na presença de Deus e assumir o sacerdócio. Assuma o sacerdócio, você tem acesso direto com Deus. Sem essa parte do sacerdócio não adianta nenhuma outra. Assuma o seu sacerdócio, tenha acesso direto. Não precisa de intermediários, tenha acesso direto. Feche a porta do seu quarto e ouça ao Pai. Nós falamos muito disso, muito de lugar secreto, porque é aí que o crente amadurece, é aí que o irmão, o filho tem intimidade com o Pai. Eu quero te convidar a ter intimidade com o Pai. Vamos louvar o Senhor. Abaixe a sua cabeça agora, nesse momento de louvor. E ore ao Senhor, pedindo para que Ele tire todo o medo e te ajude a subir ao monte. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me atrapalhar. Então me tira o medo e me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você. Oh, Deus! Mas a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você.
tirar o medo, que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar, me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz ceder as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Então eu vou Oh, Senhor. Senhor, nós queremos orar, Pai, por todos os protestos que têm acontecido sobre a nossa nação, sobre os Estados Unidos, sobre as nações da terra. Pai, há muita maldade, Deus, e muito medo também sendo liberado. Senhor, tudo isso aconteceu desde que o homem pecou, desde a queda do homem, Pai. Nós como igreja, Senhor, queremos nos levantar e pedir, Deus, Senhor, traz a tua paz sobre nós. Traz a tua paz, Jesus. Traz a tua paz sobre as nações. Traz, Senhor, paz. Precisamos de paz. Precisamos, Senhor, mudar a nossa visão. Precisamos levar essa paz a todos. Deus, precisamos de coragem, Deus. Precisamos de ousadia. Precisamos perder todo o medo de expor, Senhor, a nossa opinião. E que essa opinião seja os teus mandamentos, os teus fundamentos. Aquilo que o Senhor já disse na sua palavra, Deus. Aquilo que já pôde ser bênção na minha vida. Aquilo que já transformou a minha vida. Pai, em nome de Jesus, nós queremos receber essa palavra, Senhor. Deus, e sairmos daqui, Senhor, com uma meta. Senhor, a quem temerei? Somente a Ti, somente o Senhor. Somente o Senhor, somente a Ti. Deus, então eu quero sim, quero ser Teu amigo. Olhar face a face. Não ter medo, Senhor, de enviar missionários. Pai, nós oramos pela Eslovênia. Nós oramos pelos missionários que enfrentaram todos os seus medos. Nós oramos pela igreja perseguida. Nós oramos, Senhor, por aqueles, ó Deus, que arriscaram suas vidas nesse tempo de Covid, Deus. Enfermeiros, médicos, padres, pastores, todos aqueles que não pararam de fazer o bem, porque sabiam de alguma forma, Deus, que o Senhor estava com eles. O Senhor está. E a Ti pertence, Senhor, a vida, a morte, o dia, o amanhã pertence a Ti, Deus. Nós não podemos acrescentar nenhum segundo no nosso amanhã. Oh, Pai, é a Ti que entregamos. Faça a sua entrega, querido. Entregue tudo. Entregue tudo. Pare de estar no controle, entregue tudo, para que você possa experimentar mudanças radicais na sua vida. Eu iniciei dizendo o que mudou na sua vida. Alguma coisa precisa mudar na tua vida. Você passou por uma grande tempestade. Talvez a tua casa tenha sido toda destruída. E como é que você vai construir de novo? Que fundamentos você vai colocar? Eu quero te encorajar a temer somente a Deus. É no lugar secreto que Deus vai te falar os fundamentos. É lá em cima do monte foi que Deus falou os 10 mandamentos para Israel. E é no lugar secreto que Deus vai falar para ti, a tua direção, a tua identidade, o teu chamado. Tudo aquilo que Ele tem para você, Ele vai te falar no lugar secreto. Não precisa um profeta vir te falar, Ele quer falar para você. Oh Pai, nós oramos para que essa palavra fique, crie raiz, crie profundidade, que nós tenhamos relacionamento
íntimo, sincero contigo, Deus. Chega de superficial. Chega, Senhor. Chega, Deus, de achar que fulano, Deus ouve a oração do fulano, Deus não ouve a minha oração. Deus não me aceita. Pare com isso, Deus não faz acepção. Oh, Deus quer relacionamento. O tempo todo Ele nos chama. Senhor, obrigado, obrigado, porque o Senhor não para de falar. O Senhor não para, Deus, de falar. Deus, nos ensine a orar, Senhor. Nos ensine na oração ouvir o que o Senhor quer falar. Oh, Pai, nos ensine a orar, Deus. Tem misericórdia de nós. Senhor, nós oramos por aqueles que estão, Deus, enfermos, que estão cheios de medo, Deus, da morte. Isso é terrível para o coração humano, Senhor, mas só Tu tens as palavras de vida eterna. Nós não podemos convencer ninguém, Espírito Santo, mas Tu podes convencer e trazer a paz, e trazer a cura, e trazer toda a intervenção divina. E como igreja nós oramos que os enfermos sejam curados e libertos, que os endemoniados sejam libertos. Pai, que a economia do Brasil volte novamente, volte a crescer. Senhor, que os municípios do nosso estado, Deus, suportem a tempestade, que haja remédio, que a igreja do Senhor novamente se levante para doar remédios, doar alimentos, e que a igreja permaneça fazendo sua caridade, porque o Senhor sempre cuidou dos pobres. O Senhor nunca deixou eles sem cuidado. Nos ensina a permanecer cuidando uns dos outros. Nos ensina a permanecer nos relacionando uns com os outros. Pai, tira todo o medo que nos impede dessa relação. Nos ensina, Senhor, a viver com contentamento, a saber viver, Deus, na escassez, na bonança. Chega de ficar retendo por causa do medo. Chega de não abençoar a outro por causa do medo. Senhor Jesus, nos ensina, Pai, a sermos ofertantes, a sermos dizimistas, não por medo de devorador, oh Deus, mas porque amamos o Senhor, e o Senhor nos amou primeiro, e entendemos que a sua obra aqui na terra precisa de investimentos, precisa de pessoas que possam multiplicar o pão, multiplicar, Senhor, as doações. Pai, nós Te louvamos por mais esse dia, nós Te louvamos por esse tempo. Pai, nos ensina a Te dar a resposta certa diante de tudo isso que a gente ouviu nessa manhã. Em nome de Jesus, nós Te louvamos e nós Te agradecemos. Amém e amém. Amém. Quero agradecer a você que estava aí na live. Nós vamos encerrar porque a gente ainda vai continuar aqui com o povo presencial. Nós queremos abençoar a tua vida e dizer que a nossa Santa Ceia vai ser terça-feira agora. E nós não vamos transmitir pelo Face, mas pelo Zoom. Quem quiser participar, pode falar aí nos comentários que a gente manda o link para você participar conosco da Santa Ceia transmitida pelo Zoom. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Aleluia.